Tudo bom? Boa tarde. Na semana passada, por meio da nossa imaginação, a gente andou viajando por vários reinos, desde o primitivo reino Monera, o expressivo reino dos fungos, até pelo reino dos animais. Nós, ao passear por esses reinos, verificamos muitas coisas realmente maravilhosas, especialmente a diversidade da vida. Nós que havíamos anteriormente passeado pelo planeta, inclusive adentrando nas várias partes, no manto, na litosfera, com a nossa imaginação fomos até a estratosfera e além. Agora a gente vai mentalmente passear por um lugar maravilhoso, aliás, por muitos lugares maravilhosos do nosso país, do nosso Brasil. E nós vamos, nesses lugares maravilhosos, focar no que nós chamamos tecnicamente de bioma. Então é esse o convite que faço para vocês. Esta é a semana de conhecermos os biomas brasileiros. Venha conosco, vamos lá? Mas então, o que é o bioma? O bioma é a mesma coisa que o ecossistema? Não, são coisas diferentes. O ecossistema é o conjunto dos componentes vivos, que nós falamos de componentes bióticos, e componentes não vivos que estão em um ambiente. Um ecossistema pode ser enorme, como o rio Amazonas, ou pode ser um pequeno lago. Quando nós vamos estudar esse pequeno lago, observar os seres vivos que lá estão, componentes bióticos, descrever sobre esses seres vivos, estudar a temperatura da água, a salinidade da água, profundidade, quanto de luz essa água recebe. Então, esses componentes, temperatura, salinidade, luminosidade, são os componentes abióticos. O estudo desse conjunto, componentes bióticos, componentes abióticos, é o estudo do ecossistema. Mas então, o que é o bioma? O bioma é um conjunto de vida animal e vegetal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional. E eles vão apresentar condições de geologia e clima semelhantes. Quando nós falamos de um bioma, nós estamos falando de uma distribuição no espaço bem mais ampla. Quando nós observamos o bioma, a primeira coisa que se destaca é a vegetação. Mas associado a essa vegetação, nós vamos ter os demais seres vivos. E essa vegetação é resultante de um tipo de clima, de um solo, e esse solo e esse clima resultam da história geológica daquele ambiente. Então, quando nós falamos do bioma,
a gente precisa ter essa visão mais global. A história geológica da região, as condições climáticas da região, os solos lá presentes, e este conjunto, repito, determina a vegetação e esta vegetação vai sustentar a diversidade animal. Todo esse conjunto, então, é o bioma. Quais são os biomas brasileiros? Qual é o maior? Os biomas brasileiros são o bioma Amazônia, o bioma Cerrado, o bioma Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal, o Pampa. E existe também o bioma marinho, que nós chamamos de zona costeira. O bioma Amazônia é o maior. O bioma Pampa é o menor. Desses biomas que a gente vai estudar, e hoje vamos estudar o bioma Amazônia e a Mata Atlântica, o maior deles é a Amazônia, como falei, e a Caatinga é o bioma exclusivamente brasileiro. Os outros biomas podem ser encontrados em outros países que não Brasil. A Caatinga está presente, então, somente em solo brasileiro. Então, fale um pouco para nós a respeito desse bioma Amazônia. O bioma Amazônia ocupa cerca de 49% do território brasileiro. A Amazônia possui a maior floresta tropical do mundo. 1/3 das reservas florestais desse tipo está presente aqui na nossa Amazônia. Isso significa que nós temos na floresta amazônica uma grande diversidade de vida animal e vegetal, a maior diversidade de vida no planeta. Também, esse bioma tem uma grande disponibilidade de água, enormes rios. A despeito desse grande tamanho, dessa pujança, há aí um equilíbrio muito delicado. E esse equilíbrio pode ser facilmente rompido se há uma interferência humana feita de maneira descuidada. A floresta amazônica, ela é caracterizada pelas grandes árvores, pelos seus animais, pela sua história de populações indígenas, populações essas que têm um grande conhecimento a respeito da área. E sobre os animais? Quais são os animais mais relevantes, mais comuns no bioma Amazônia? Há uma diversidade enorme de animais, como você pode ver nesta imagem. Cerca de 3.000 peixes, isso por conta da diversidade dos rios. Veja estas duas imagens
do rio Telespires, que existe perto de Alta Floresta. Não é um dos maiores rios do bioma Amazônia, mas você pode ver, é um rio bastante largo. Esse pequeno filme é um trecho do rio Amazonas, perto de Macapá, capital do Amapá. Veja que as margens ficam bastante afastadas, não é verdade? A água é meio barrenta, mas esse tipo de água não é o principal. Dependendo da região, você tem rios de águas escuras e você tem rios de águas mais barrentas ou mais claras. Isso em função da origem, por onde esse rio passou, o que ele está trazendo. Em Manaus, rios de águas escuras e rios de águas claras se encontram. E durante quilômetros, essas águas de rios diferentes, com densidades diferentes, com cores diferentes, não se juntam. É um espetáculo bem interessante e bem conhecido pelos turistas que visitam Manaus. Os animais que existem nesse bioma existem grande diversidade. Peixes, aproximadamente 3.000 espécies de peixes. Sem sombra de dúvida, o pirarucu, esse peixe que você está aí observando nesta imagem, esse enorme peixe, é o mais conhecido, a maior referência. Répteis, a sucuri é um exemplo de réptil dessa região, mas o jacaré-açu, que chega a ter em mais de 2 metros, também é típico. Mamíferos. Os macacos apresentam aí uma grande diversidade, mas tem o peixe-boi e o boto, que são mamíferos que normalmente não são encontrados em outros locais, são próprios desta região.
há uma enorme diversidade vegetal, mais de 13.000 espécies. É uma linda árvore, não é verdade? Essa majestosa árvore é uma árvore encontrada aqui em alta floresta, lá ao norte do Mato Grosso, se você observar no mapa, numa região chamada Santa Cruz da Paineira. Veja essas raízes que dão sustentação a essa árvore. Quando nós estamos nesse bioma, na Mata Amazônica, nós temos, primeiro, esse encanto por essas maravilhosas árvores. Árvores com 50, 60 metros, especialmente nessa região que nós chamamos de mata de terra firme, porque existe as regiões onde há inundações mais frequentes, que as matas são de menor porte, as árvores têm menor tamanho. Mas nós estamos aqui no bioma Floresta Amazônica, ou simplesmente Amazônia. Que características determinam esse bioma? Primeiro, nós temos essa região próxima ao Equador. Nós, por conta disso, por estar nas proximidades do Equador, temperaturas altas. Temperaturas altas favorecem o desenvolvimento das plantas. Mas nós temos um grande sistema de irrigação. Aqui nesta região tem aproximadamente 20% da água de todo o planeta. Então nós temos muita água, muita umidade e calor. Isso determina um grande desenvolvimento vegetal, uma grande diversidade de plantas e também de outras formas de vida, especialmente decompositores como fungos. Observem essas imagens de fungos fazendo o trabalho que eles fazem bem junto ao solo, que é o trabalho de decomposição. Esta região é caracterizado, conforme eu falei, por árvores altas. Veja o tamanho desta castanheira. A castanheira é uma árvore que é protegida. Ela não pode ser derrubada. Então, observe aqui uma pastagem. Toda a mata foi derrubada, com exceção das castanheiras como esta. A castanheira é apenas o testemunho hoje de que esta região que você está vendo foi uma floresta exuberante. Ela, infelizmente, não produz mais a castanha do Pará. Por quê? Porque as pessoas não conheciam a ecologia dessa planta. Ela depende de uma mariposa para fazer a polinização. E essa mariposa não mora na castanheira, morava em outras plantas que já não mais existem. Derrubou-se a mata
permaneceu a castanheira, mas essa castanheira não mais frutifica, não mais é polinizada. Mas além da castanheira, nós temos outras espécies vegetais que são muito importantes. Uma delas que aí aparece é a seringueira. Veja o seringalista no seu trabalho de cortar a árvore, cortes delicados, certeiros, para que a árvore possa dar o produto que é a seringa da qual se faz a borracha, sem que a árvore seja morta. E também muito pujante é a diversidade de cogumelos. Essa sequência de fotos que aí aparecem são de cogumelos que eu fotografei numa área que não tinha mais do que 100 metros de extensão em uma curta caminhada dentro de uma floresta na região amazônica. Caminhei não mais do que 100 metros e encontrei toda essa diversidade de fungos que você aí encontra. Quais são as ameaças que este bioma atualmente sofre? A floresta amazônica, ela é ameaçada pela mineração, pela extração de madeira, pela agropecuária, e esse conjunto de atividades tem como comum a utilização de queimadas. Queimadas para facilitar o acesso, queimadas para facilitar o desenvolvimento do capim para a agropecuária, e o resultado é que aproximadamente 20% da área original da floresta já foi desmatada. E há uma preocupação muito grande, porque a extensão desse desmatamento provavelmente vai resultar em alterações climáticas em escala que se estenderão além da floresta amazônica. Certamente, mais ao sul, em área de cerrado e mesmo na região sudeste, perturbações no regime de chuvas acontecem e vão acontecer perturbações ainda maiores por conta da redução da cobertura florestal da floresta amazônica. Por quê? Porque a floresta amazônica manda grande quantidade de umidade que vai formar chuvas mais ao sul. Diminuindo a floresta, diminui a umidade mandada, diminuirá a quantidade de chuvas. Então é importante que esse bioma seja conhecido, estudado, protegido, para que a gente possa ter desse bioma, desse lindo bioma, mais do que hoje temos, e principalmente que a gente possa ter e mantê-lo. Quais são as características do bioma Amazônia? O bioma Amazônia tem solo raso, arenoso, e este solo ele recebe a cobertura vegetal em decomposição.
E é esse material que vai ser decomposto que fornece os nutrientes para a floresta. Quando a floresta é derrubada, esse solo e esse material fica exposto à chuva, ele é levado e resta areia branca, de pouca fertilidade. O clima é úmido, quente, próximo à região equatorial, chuvas constantes, e esse clima quente e úmido favorece a ação de fungos, de bactérias, a ação desses decompositores que são extremamente importantes para a manutenção desse bioma. E a Mata Atlântica? Ela é um bioma bem preservado? Para que a gente possa falar da Mata Atlântica e da sua condição de preservação, a gente precisa lembrar um pouquinho da história. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, 1500, chegaram na Bahia e a primeira forma de vegetação foi a Mata Atlântica. Da Mata Atlântica saíram os carregamentos de madeira do pau-brasil, que foi no primeiro momento a fonte de riqueza dos colonizadores no século XVI. A Mata Atlântica, ela foi praticamente destruída na região do Nordeste para dar lugar à cana-de-açúcar. Nós tivemos na nossa história esse momento onde a cana-de-açúcar teve uma importância muito grande. Quando a população foi crescendo, foi se espalhando, ela foi ocupando esta região da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela ocupa aproximadamente 13% do território brasileiro. É a mata que está no nosso litoral. E a consequência é que esse é o bioma mais ameaçado do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, apenas 27% de sua cobertura original, daquela mata que existia quando Cabral chegou aqui, ela ainda permanece apenas 27%. Então, desde o início da colonização até os dias de hoje, esta mata ela vem sofrendo pela ação humana. Muito da vegetação original e de árvores que eram importantes, como o pau-brasil, que inclusive deu nome a esse país, o jacarandá, alguns tipos de ipês, cedro. Estes vegetais, eles praticamente não mais existem por conta da exploração ao longo desse período. Quais são as condições climáticas da Mata Atlântica? As condições climáticas da Mata Atlântica se assemelham à que existe no bioma Amazônia. Quente, por estar em condições tropicais. Lá na Amazônia, por conta das proximidades do Equador. Muita chuva, chuva essa por conta das proximidades com o Oceano Atlântico. O solo também é um solo pobre,
mas de muita matéria orgânica em decomposição. Também é servido por muitos rios. E esses rios precisam ser preservados porque são fontes de água para as capitais, para as cidades menores, para a população da região sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, bebem das águas do rio que estão na Mata Atlântica. Que animais são comuns na Mata Atlântica? Quando os portugueses aqui chegaram, os indígenas chamavam essa terra de Pindorama, terra dos papagaios. Papagaios, araras, são comuns à fauna. Mas temos onça, temos macacos, como o macaco barrigudo, macaco prego, o mico-leão dourado. Esses animais estão em um ambiente que é ameaçado, também eles se encontram ameaçados. Quando o ambiente onde ele vive deixa de existir, aquela população não tem mais onde ocupar. E ela tende a desaparecer. Que ameaças esse bioma passa? Primeiro, a gente precisa lembrar que a floresta original resta cerca de 10%. E esses 10% estão sendo atacados. Há um crescimento urbano desordenado que vai destruindo, vai avançando sobre esta mata. Há uma grande concentração de população na região que precisa de recursos. Nessa região existem indústrias químicas poluentes, existem atividades petroleiras, existem atividades portuárias. Tem pesca predatória. Hoje, os recursos pesqueiros dessa região já se tornam muito escassos. Assim como escassos são as madeiras de qualidade. E a floresta cedeu lugar à agropecuária. Então vejo vocês que a Amazônia e a Mata Atlântica, elas sofrem ameaças e ainda não temos ações no sentido de reverter o atual estado de coisas. Então, é necessário que essas ações aconteçam de uma forma efetiva para que nós possamos ter os benefícios oferecidos por esses dois biomas. São muitos os benefícios, não é verdade? Olha, muitíssimo obrigado por essas informações sobre esses biomas, sobre a importância. Passo agora a conhecer bem mais do que anteriormente conhecia. Muito obrigado. Tudo bom? Boa tarde. Na semana passada,
por meio da nossa imaginação, a gente andou viajando por vários reinos, desde o primitivo reino Monera, o expressivo reino dos fungos, até pelo reino dos animais. Nós, ao passear por esses reinos, verificamos muitas coisas realmente maravilhosas, especialmente a diversidade da vida. Nós que havíamos anteriormente passeado pelo planeta, inclusive adentrando nas várias partes, no manto, na litosfera, com a nossa imaginação fomos até a estratosfera e além. Agora a gente vai mentalmente passear por um lugar maravilhoso, aliás, por muitos lugares maravilhosos do nosso país, do nosso Brasil. E nós vamos, nesses lugares maravilhosos, focar no que nós chamamos tecnicamente de bioma. Então é esse o convite que faço para vocês. Esta é a semana de conhecermos os biomas brasileiros. Venha conosco, vamos lá?